Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, público que nos acompanha nesta sexta-feira, dia 4 de agosto, nessa reunião final da Comissão Temporária Especial. Três relatórios foram apresentados, o relatório do vereador Júlio Kaminski, posteriormente a vereadora Giovana Mondardo pediu vista e apresentou um relatório, e o vereador Pastor Jair também pediu vista e também apresentou o relatório. Conforme a gente já havia pré-conversado, na sessão de hoje a gente abre a oportunidade por cerca de 5 minutos, o relógio vai estar correndo, mas é só para a gente ter uma certa paridade, para que os três relatores, caso tenham interesse, possam fazer suas considerações, e depois disso a gente vota em painel, com o presidente não votando e só votando em caso de empate, em painel, o relatório do vereador Júlio Kaminski. Se tiver 5 votos, que representa a maioria absoluta, está aprovado. Se não for aprovado, vota-se o relatório da vereadora Giovana Mondardo. Se for aprovado, se torna o relatório da comissão. Se não for aprovado, vota-se o relatório do vereador Pastor Jair. Se não for aprovado também o relatório do vereador Pastor Jair, fica-se encaminhado os destaques feitos pelo vereador Júlio Kaminski no início do seu relatório, lá, o relato do que aconteceu, mas não os encaminhamentos. Então, ficaria a comissão sem encaminhamento, mas somente com as informações que foram apresentadas, porque os três relatórios contam com a mesma informação geral sobre a comissão, ela só não tem os mesmos encaminhamentos finais. Alguma questão de ordem antes de eu passar a palavra para o vereador Júlio Kaminski? Sendo assim, passo a palavra para o vereador Júlio Kaminski. Muito boa tarde, senhor presidente, demais membros, o Juarez, que compõe a mesa, vereadores, vereadoras. Vereadores, eu, desde 2013, acho que 2012, 2013, nós trabalhamos essa questão da Casan. Nós conseguimos quase 8.000 assinaturas para gerar um projeto de iniciativa popular, por conta da tarifa do esgoto e outros serviços que a Casan prestava com péssima qualidade. Fomos longos trabalhos ao longo desses anos. Eu tenho aí o relatório, a assinatura, são mais de 5% do número de moradores do município de Criciúma tratando sobre isso. Pelo péssimo serviço que eles sempre causaram. Claro que melhorou muito, evoluiu bastante, a gente não tem dúvida disso. Só que está muito aquém do que devemos. Todo esse trabalho gerou um dispêndio de tempo fora do comum. Foi meses e meses de trabalho. Essa comissão talvez tenha sido a que, ao longo do tempo, nos deu um raio-x perfeito. Nós mudamos da agência reguladora da Aresc, eles me chamavam de pH da água, porque eu debochava da cara dele, dizendo que era fácil fazer o que eles faziam. Bastava ter um pHzinho de uma piscina para medir, porque é só isso que eles faziam. Você sabe disso. A Roberta sentou aqui, ó. A Roberta, que era a presidente da Casan, sentou aqui. O que adiantou? O que adiantou? Acordos políticos para a continuidade da prestação de serviço. Eu não quero cancelar o contrato da Casan. Muito pelo contrário. Seria um dispêndio desnecessário, juridicamente falando. Mas, a partir do momento que você não vê uma prestação de serviço qualificada, você tem que discutir, sim, contratos. Você precisa discutir, é assim que funciona. O pastor Jair cansou de defender a municipalização da Casan. Cansou de defender aqui. Ou não foi, não é verdade isso? Cansou. O que eu quero dizer com isso, gente, é que nós temos a possibilidade de cobrar da Casan posicionamento. Eles tentar buscar uma solução para a tarifa de 100%, que é um absurdo, para a tarifa. O respeito na prestação de serviço. Juarez continua essa semana tendo problema lá no bairro Nossa Senhora Salete. E assim a cidade continua. Ninguém quer romper, nós queremos chamar atenção, nós queremos mostrar para eles que nós estamos, sim, de olho, acompanhando, exigindo prestação de serviço de qualidade, é só isso. Isso é uma luta desde 2012, 2013, eu acho. Essa casa não levou adiante o projeto de iniciativa popular. Essa casa, e já tivemos essas discussões posteriormente. Então, gente, assim, ó, não é uma vontade minha
É uma vontade de mais, quase 8.000 pessoas que assinaram documentos, levaram título, levaram CPF, identidade, endereço, e era físico, não é eletrônico. Não é eletrônico, é físico. Para vocês verem o trabalho que a Casan já deu para nós. Nós evoluímos. Talvez a melhor evolução foi a mudança da Aresc para a Cisansul. Não porque a qualidade do serviço mudou, melhorou, não isso. Porque nós deixamos de pagar 80 mil reais para uma e passamos a pagar 19 para outra. Foi só por isso. Uma questão de economia para o município. Foi só isso. Porque o serviço continua igual. Então, às vezes, é muita luta para se conseguir muito pouco. Nós temos a oportunidade de chamar a atenção do governador, do Conselho de Administração da Casan, da qual o Laudelino faz parte, que assumiu um compromisso, sim, com o vereador Jair, que eu posso pegar os vídeos aí e mostrar, que não veio, desrespeitando, não a comissão, é o legislador, é a Casa Legislativa. Eu poderia falar para vocês aqui 2 horas, contar todas as histórias envolvendo a Casan, porque eu conheço por dentro todo o processo. Eu conheço mesmo porque eu me envolvi diretamente. Me desgastei, me incomodei, deixei de almoçar, trabalhava dia e noite para coletar assinaturas, consciente das pessoas o que era para ser feito. Acho que o meu relatório é o que mais chama a atenção da Casan nesse momento. Acreditem. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Kaminski. Passar a palavra à vereadora Giovana Mondardo. Caso tenha interesse de utilizar ainda um período para fazer a defesa. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores. Eu faço questão de poder reforçar a importância de rejeitar o relatório do relator, justamente para poder votar e discutir o nosso relatório que tenta não amenizar o problema que a gente viveu no começo do ano, porque com base no acúmulo dessa comissão, faltou muita informação, e é com base na ausência de informações que a gente precisa pautar que romper, ou, aliás, sugerir o rompimento de um contrato de 20 anos vai acarretar, inclusive, no aumento tarifário, principalmente por causa da nova lei do marco do saneamento, que eu falei na semana passada. Então, são condições que eu acho que é indiscutível que a gente precise ser ponderado. Tenho certeza que foi uma falta de respeito imensa o presidente da Casa não ter conseguido estar aqui, e certamente é com o Legislativo, como tantas outras situações que a gente viveu aqui com falta de respeito com o Legislativo. Isso não é justificativa. Mas vamos para além. Acho arriscadíssimo a gente fazer as sugestões que foram feitas dentro do relatório do relator, porque são situações que a gente não consegue ter previsibilidade. Porque se a gente impõe a abertura de um novo processo licitatório, ou sugere isso, ou leva o prefeito a fazer essas avaliações, com base em qual avaliação técnica? Se no caso, a gente percebeu que faltou. Se faltou elementos técnicos. Então, eu fico apreensiva com essa sugestão e fiz essas ponderações ao longo do relatório, que são só 5 encaminhamentos, mas não desconsidero tudo aquilo que a gente viveu, inclusive com o primeiro encaminhamento sendo o compromisso de trazer o presidente da Casan numa tribuna livre e poder, assim, socializar com os demais vereadores, inclusive, e com toda a população, que ora possa estar participando também dessa sessão, que essa comissão fica na responsabilidade de escolher a data, se assim definir pela aprovação do nosso relatório. Mas entendo que, além de tudo, presidente, eu acho que essa comissão foi muito prejudicada pela dificuldade de compreensão do regimento. E falo isso que estava subindo no elevador, conversando com os vereadores, assim, eu acho que foi muito prejudicial a gente ter que correr com um pedido de vistas com 2 dias, e aí chegou na outra semana, não sabia como é que ia ser votado. Hoje a gente vai votar o relatório do relator, sem poder discutir
por exemplo, na minha concepção, não precisaria ser um relatório meu, entende? Poderia ter sido construído um relatório mais coletivo, claro, que aí com as ponderações em cima do relatório do relator, ponto. Aí agora nós vamos ter que votar o relatório do relator. Se for aprovado, acabou a sessão, acabou a comissão. Se não for aprovado, vamos votar o segundo, e se não for aprovado, vamos votar o terceiro. Acho que isso fica prejudicial para a comissão. E se nenhum for aprovado, mais assusta ainda não ter nada. Então, eu acho que fica acho que salientou e veio à luz essa fragilidade ainda do nosso regimento, mesmo que a gente tenha feito ponderações, porque a gente nunca tinha vivido essa experiência de pedir vistas, nem nada. Então, isso isso, só acontece quando o gás só acaba quando a gente está cozinhando, né? É assim que funciona. Então, acho que esse é o caminho. Eu fico, ainda assim, muito satisfeita com o resultado dessa comissão, viu, vereador? Eu acho que, no começo, eu torci o nariz, preciso confessar isso, fiquei apreensiva, e sigo apreensiva com a possibilidade de votação desse relatório ser aprovado, principalmente pela responsabilidade que teremos também, né, de lidar com o ônus dessa sugestão de rompimento do contrato da Casan. O que aconteceu no passado foi solucionado no passado ou vai precisar ser solucionado ao longo do tempo. Nada do que aconteceu esse ano pode justificar uma ausência da nossa responsabilidade com uma empresa que investe 200 milhões de reais só na nossa cidade. Então, eu fico na expectativa dos novos colegas apreciarem o nosso relatório e, por isso, votarei contrário ao relatório do relator para poder votar o segundo relatório, portanto. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Giovana. Passando a palavra ao vereador Pastor Jair Alexandre. O senhor quer usar a tribuna? Está aceso, se o senhor quiser usar, mas particularmente eu não vejo necessidade, mas se o senhor tiver interesse de usar, ok. Senhor presidente, demais vereadores e vereadora, então, protocolei esse relatório. Também creio que essa comissão, e todos aqui, integrantes dessa comissão, o relatório do relator, o relatório da Giovana, enfim, todos nós que participamos, eu falo que eu participei ativamente dessa comissão, não sei se eu faltei, não me recordo de falta em uma dessas comissões que nós tivemos nesse período todo, e trabalhei um ano como presidente da SAMAI de Jaraguá do Sul, então é uma área que eu gosto, né, de trabalhar. E procurei, sempre deixei bem claro aqui, que o relator colocou, é uma verdade que eu nunca neguei isso, sobre essa questão municipal de adotar o sistema de água e esgoto dentro do próprio município. Mas existe um contrato com a Casan e eu acho que a Casan, ela procura fazer um serviço. Eu procurei destacar aqui na conclusão, né, construindo, né, uma nova estação de tratamento de água, produzindo mais de 1.000 litros por segundo de água. Então, eu acredito que nós, após a conclusão dessa nova estação de tratamento de água, com a nova adutora também, com certeza, não se justifica mais a falta de água no nosso município. O novo marco do saneamento também foi do presidente Jair Bolsonaro, que sancionou em 2020. Também foi um marco, né, porque estabeleceu metas para essas empresas, autarquias, ou que fazem esse tipo de serviço na água e esgoto, ter meta a ser atingida até 2033, 99% de água, né, ser entregue à população, depois 90% de esgoto tratado também. Então, um grande desafio, que eu acho que daí sim, se não
estabelecer e não atingir as metas a própria Casan, aí sim teria justificativo para poder rescindir o contrato e abrir uma nova licitação. Coloco aqui, principalmente com relação à minha pessoa, que foi citado várias vezes pelo relator, eu fui direcionado pelo governador do Estado para conversar com o presidente da Casan, o senhor Laudelino, estive lá, e no momento que eu estive lá, ele se colocou à disposição para vir em Criciúma, né, mas colocou alguns pontos com relação ao início, porque ele estava nem um mês à frente do cargo de presidente da Casan, mas se dispôs a vir em Criciúma, né, em qualquer momento, vir em Criciúma, e nesse relatório eu coloco, novamente, que ele assume esse compromisso de vir em Criciúma agora, numa sessão, numa tribuna livre, enfim, para vir aqui trazer todo o esclarecimento de questionamento nosso. Falo aqui também que no dia da reunião eu fiz questão de fazer uma vídeo chamada com o presidente Nicola aqui, que conversou com o presidente também na hora. Ele colocou essa situação de vir em Criciúma na época e se dispôs, autorizou a Cisão Sul a enviar todo aquele documento, que era uma reclamação do relator, que não tinha chegado a essa comissão, documentos contábeis e fiscais. Ele autorizou a Cisão Sul, que é a agência reguladora, a enviar esses documentos à comissão. Até gostaria que isso não está no meu relatório, mas que pudesse ser anotado pela assessoria em relação a isso, porque ele conversou com o Bonetti, né, e autorizou isso para que a Cisão Sul pudesse encaminhar. Não sei se chegou essa documentação a nós aqui na comissão. Então, senhor presidente, eu já estou encerrando o meu horário aqui, até porque os demais ali, tanto a Giovana quanto o relator, já falaram antes, né? Eu estou falando pela primeira vez. Mas peço aos vereadores para que analisem com cuidado a questão da sugestão do relator. Eu acho que não é o momento, tem metas para se tratar, para ser cumprida, e uma das metas aqui, senhor presidente, só pegando mais um tempinho de Vossa Excelência aí, com a Casan em nosso município. Hoje já temos quase 50%, né, de esgoto tratado, e daqui a 3 anos, até 2026, vai ser 70%. Então, eu acredito que a Casan não vai ter dificuldade em 2033 ter 90% do esgoto tratado em nosso município. Essa é a meta, e essa meta eles têm que cumprir aí, sim. Se não cumprir, nós temos todas as condições de pedir a rescisão do contrato. Era isso, senhor presidente. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Pastor Jair. Algum dos vereadores da comissão gostaria de tirar alguma dúvida antes de procedermos à votação do relatório do vereador Júlio Kaminski? Vereador Paulo Ferrarese. Quero cumprimentar o senhor presidente, vereadores, vereadora Giovana. Algo que o vereador Kaminski já tínhamos conversado, que na verdade seria uma opção se houvesse descumprimento do contrato, opção de a Casan ser de município, né, assumir essa empresa, na verdade. Seria isso, vereador Kaminski? Que eu gostaria que ficasse mais claro aí. Vereador Kaminski, com a palavra. Absolutamente, vereador. Em nenhum momento eu me referi à municipalização. Tá? É isso que eu gostaria que repetisse aí para nós. Muito pelo contrário, tá? Se realmente eles não cumprissem, não corressem atrás dessa alternativa, soluções, a gente faz uma sugestão de discutir uma nova licitação. E aí não tem nada a ver com a municipalização. É bem diferente disso. Tá? É isso, obrigado. É isso, é uma sugestão, não é uma... Obrigado, vereador Paulo. Nenhum vereador mais inscrito a falar. A votação... Posso fazer um questionamento? A gente está num momento de discussão, sem problema nenhum, vereador Pastor Jair Alexandre. Não, só dentro da linha que ele colocou, porque se não
na sugestão sua de quebra de contrato e uma nova processo, quem tocaria? Se não é uma autarquia do município, uma empresa privada? Não, vereador, existem empresas no mercado que realizam a mesma prestação de serviço. Nós estamos sugerindo, não tem nada a ver com municipalização, muito pelo contrário. A SAMAI nós discutimos no passado. Hoje não. Nós estamos discutindo que nós estamos cobrando deles respostas. Nós estamos exigindo posicionamento, inclusive do próprio governador do Estado, em relação às tarifas. 2 sugestões, praticamente, são realizadas pelo próprio Ministério Público. Então, o que nós queremos é respostas, que eles digam, vão fazer, não vão fazer, tomem atitudes, resolvam aquilo que nós estamos reclamando há mais de 12 anos. Quer dizer, eu me envolvi há 12 anos, mas que já existe antes disso. Essa é a questão. Nós temos lugares aqui que mal recebem água ainda. Nós temos problema de abastecimento na região do Grande Pinheirinho. Aqui na Mina Brasil não tinha água. Foi brigado tanto que eles colocaram o buster. Depois de muita luta. Então, assim, é uma luta muito antiga, é uma discussão muito antiga, é um desgaste muito antigo, que está na hora de apresentar uma alternativa. Nós não estamos propondo municipalização. Se for o caso, por falta de resposta, sugerimos, inclusive, que venha a ser discutido, sim, uma nova licitação. Nova licitação não tem nada a ver com municipalização. Perfeito. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Somente para registrar, presidente, que no dia que eu apresentei meu relatório, eu acabei não manifestando isso quando eu identifiquei que no relatório, o número 5 e 6 dos encaminhamentos são iguais. Então, acho que vocês perceberam, e aí, já foi sugerido para tirar? Não, perfeito, só para ajuste, caso a gente vote e seja aprovado, para ele não ir... Duplicado. Duplicado, obrigado. Perfeito. Vereadora Vadias Benones. Senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Júlio Camis. Realmente, na hora de formatar, acabou repetindo, por isso que a gente comentou na mesma ocasião, que fosse excluído o item seguinte por ser igual, na realidade, não tinha sentido nenhum, né? Com a palavra, a vereadora Vadias Benones. Questionamentos e discussão também. Senhor presidente, muito Para boa que todos tarde. estejam confortáveis para fazer o seu voto. Ok. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar os membros dessa comissão. Eu faço aqui um apanhado de tudo que essa comissão viveu durante esses meses, quando veio com a proposta, e de tudo que eu ouvi aqui dos nobres colegas, e percebi na atuação de cada nobre vereador a vontade, o comprometimento de dar uma resposta, de questionar, concordando ou não, porque essa casa é democrática, e é para isso mesmo, nós estamos aqui para ter pontos e contrapontos. Lembrando sempre que nós somos representantes da população, do cidadão, e claro que quem está do outro lado, que é a população, muitas vezes não entende pontos técnicos, e no calor da emoção, sugere situações que merecem e precisam ser pautadas ouvindo técnicos. Por isso que essa casa se colocou à disposição, por meio desta comissão, em trazer os técnicos da Casan, para serem de fato ouvidos, falados, e nós ouvimos. Muitas coisas eu tinha dúvidas. Ouvindo os 3 proponentes aqui de relatórios, o relator e os demais, pastor Jair, vereador, Giovana Mondardo, vereadora, que também se colocam como, trazendo uma ideia com uma nova relatoria, eu faço alguns questionamentos comigo mesmo, né? E foi feito alguns pedidos, inclusive, da participação da população, inclusive por meios eletrônicos, pelos canais que nós temos aqui, porque era importante também a gente ouvir o povo. O que o povo pensa sobre isso, em relação aos serviços prestados da Casan? O que a comunidade pensa em relação ao que a Casan oferece? Porque o povo é o cliente. Quem paga é o povo, é a comunidade, é o cidadão.
Eles recebem os serviços. E quando se deu a entrada nessa comissão, eu não sei, os senhores, acredito que sim, que os celulares, os meios de comunicação que dão acesso a vossas excelências, bombaram com muitas reclamações. Eu vou dizer para os senhores, eu cheguei aqui, eu tenho aqui reclamação de Santa Luzia, região grande de Santa Luzia, a região da Próspera, onde atua o vereador Juarez, o vereador Kaminski. Eu, sinceramente, são questionamentos e posições da população, de cidadãos que estão, de fato, não concordando ou não mais aguentando os serviços que a Casan está realizando. Essa é uma grande realidade. Se os meios de comunicação desta cidade, conhecido como imprensa, fizesse uma pesquisa, olha, eu acredito que será assustador o nível, o resultado dessa pesquisa, conclamando, pedindo o rompimento. E nós temos que ser claros aqui. Respeito o posicionamento do pastor Jair, respeito o posicionamento da vereadora Giovana, mas eu estou falando o que a gente ouve de serviços prestados. Eu estou no meu primeiro mandato e eu ouvindo aqui Paulo Ferrarese em algumas falas, o próprio pastor Jair, o Kaminski, o vereador Kaminski na sua fala, na sua defesa aqui, dizendo de lutas antigas, de que tinha em relação a essa prestação de serviços, até chegar a água lá encanadinha, bonitinha na casa do cidadão, do pagador de imposto, do cliente da Casan. Então, eu deixo essa palavra aqui e vou voltar muito tranquilo, muito consciente, entendendo de que a visita dos técnicos da Casan aqui nesta casa não me contemplaram nas suas respostas. Eu não fui contemplado como posicionado. E quando era para ser contemplado, eles tiraram o time de campo e não vieram aqui, não é convocação, mas não estiveram aqui para nos ouvir ou responder os nossos questionamentos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Obadias Benones. Nenhum vereador mais... o vereador Juarez de Jesus, perdão. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo sem fio mesmo. Boa tarde. Agora sim. Deu certo. Corrigiu o Eu tempo. vou ser bem breve, fui muito contemplado na fala do vereador Obadias Benones. O pessoal tem visto o quanto que a região da Grande Próspera, e aí bairro Ana Maria, e quando eu falo Ana Maria, a Grande Ana Maria, Vida Nova, Girassol, 1001, Vida Nova, Cristo Redentor, Natureza, toda essa região sofre muito com falta d'água. Então, essa comissão foi muito rica no sentido de a gente levantar uma expectativa nas pessoas, porque, como bem falou o vereador Obadias Benones, nesse período nós fomos muito cobrados. Quanto a... Eu sou presidente de bairro e estou naquele grupo da UABC, e os presidentes de bairro falam, poxa, eles querem uma resposta, eles querem ver algo mais forte por parte da Câmara de Vereadores. E de verdade que em algum momento eu digo, poxa, parece que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Porque quando a gente chamava os técnicos aqui nessa casa, realmente o que a gente percebeu é que as falas realmente não nos contemplavam, não traziam informações pela qual a gente realmente desejava ouvir. Era algo meio subliminar, meio que não foi o que a gente esperava. E então, eu acho que a gente tem que ser contundente mesmo, precisa de ter um posicionamento nesse momento. Eu acho que eles precisam tratar essa casa com mais respeito, precisam tratar a população com mais respeito, que é o mínimo. As tarifas, o preço que é passado, né, para o cliente, que é o consumidor, realmente é um preço que eu entendo ser um preço exorbitante, principalmente quando se trata do tratamento do esgoto, né, que é o 100% ali. A gente precisa discutir muito isso.
vejo que o relatório da vereadora Giovana, quanto o pastor Gé, achei muito coerente, né? A questão do rompimento é realmente um desgaste, é um valor que vai realmente ocasionar um prejuízo para o município, a gente entende tudo isso, mas desde já eu já quero dizer que eu sou a favor ao relatório do nosso relator, por entender que é um relatório mais forte. Nós precisamos ter um posicionamento firme. Há uma necessidade de a Casan nos respeitar, há uma necessidade de a Casan respeitar um pouco mais o cidadão criciumense. Não só o cidadão criciumense, a todos que eles atendem. Era isso, presidente. Perfeito. Mais algum vereador gostaria de destacar? Algo? Sendo assim, eu coloco em votação no painel, então os vereadores estão nos computadores, o relatório do vereador Júlio César Kaminski, do vereador relator, coloco em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O relatório do vereador Júlio César Kaminski foi aprovado com 5 votos a favor e 3 votos contrários. Agradeço a todos os vereadores que participaram dessa comissão. Sabemos que tem as divergências em relação ao assunto, mas sempre de maneira democrática nós vamos continuar trabalhando aqui nessa casa, como estamos trabalhando muito bem nesse mandato. Agradeço muito aos vereadores, me coloco sempre à disposição. Questão de ordem ao vereador Júlio César Kaminski. Só para agradecer aos vereadores que votaram a favor, vocês acreditem numa coisa, isso é uma luta tão antiga, que mais do que nunca eu acho que a Casan merece dar uma satisfação para essa casa, que de fato, eu sou contemplatíssimo com as palavras do Obadias, do Juarez, porque realmente figura o sentimento das pessoas que estão lá na ponta. Demonstra claramente que realmente eles foram questionados, foram cobrados, porque isso vem acontecendo comigo ao longo desses últimos 11 anos. Então, eu agradeço demais pela oportunidade que vocês estão dando para que a Casan possa se explicar, de fato, por que não atende adequadamente o município de Criciúma. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Declaro encerrada esta comissão e esta reunião. Obrigado.